Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós iremos corrigir a atividade 8 de Ciências da Natureza do 7º ano. É a atividade esta que abordou assuntos referentes aos processos de propagação de calor, onde nós já vimos que esse mecanismo pode acontecer de 3 formas: por condução, convecção ou irradiação. Vamos lá? Questão 1 da nossa verificação de aprendizagem. Qual o processo de propagação de calor que não precisa de contato? Então, nós vimos durante as nossas aulas que dentre os 3 processos de propagação de calor, o único que não precisa do contato direto é a irradiação térmica. Nesse caso, eu tenho ondas eletromagnéticas que não precisam de um meio material para se propagar, ou seja, nesse caso aqui, eu não preciso da proximidade do contato direto para que o calor consiga ser transferido. Então, não vai ser a condução, porque a condução precisa. Inflexão não é um tipo de processo de propagação de calor. A irradiação é a resposta correta. E a convecção também precisa do contato direto, que é o tipo de propagação de calor que vai acontecer entre fluidos, líquidos ou gases, onde serão formadas as correntes de convecção devido à diferença de densidade desses fluidos. Perfeito? Questão 2. Complete o texto com os termos que faltam para que este tenha sentido. Então, nós temos algumas palavrinhas mágicas nesse quadro. Que palavras são essas? Moléculas, lentamente, energia, átomos e temperatura. E nós temos a função aqui de preencher esse pequeno fragmento aqui. Ele já está preenchido, mas vamos entender por que essas palavras deveriam se encaixar nessas lacunas. Então vamos lá. Eu vou ler sem a lacuna e depois nós vamos ler com a resposta. Vou ler com a lacuna, na verdade. Então vamos lá. Tem a primeira lacuna. E moléculas do objeto com temperatura maior estão se movimentando com maior, segunda lacuna, vírgula, ou seja, mais rápido, enquanto os átomos e moléculas, terceira lacuna, do objeto com menor temperatura se movem mais, última lacuna, quinta lacuna. Como que vai ficar? Quando a gente fala de energia cinética, a gente fala de mudança de temperatura, a gente sempre lida com a energia cinética associada aos átomos e moléculas presentes em um material, em uma substância química, em um composto, o que quer que seja. Então, na primeira, logicamente, a gente tem que colocar a palavra átomos, porque ficaria assim: os átomos e moléculas do objeto com maior temperatura ou menor estão se movimentando com mais. Quando um material que é formado por átomos e moléculas se movimenta com maior temperatura, significa que eu tenho mais energia ali, que é a energia cinética associada ao movimento, ou seja, mais rápido, enquanto os átomos aqui vai ser moléculas, porque se aqui eu estou falando de átomos e moléculas, aqui eu também estou falando de átomos e moléculas. Átomos e moléculas do objeto com menor temperatura se movem mais. Se eu tenho que os objetos com maior temperatura se movimentam, as partículas que formam esse material se movimentam mais rapidamente, aqueles materiais que têm átomos e moléculas que se movimentam com menor temperatura se movimentam mais lentamente. Então, como ficou? Os átomos e moléculas do objeto com temperatura maior estão se movimentando com mais energia, ou seja, mais rápido, enquanto os átomos e moléculas do objeto com menor temperatura se movem mais lentamente. Certinho? Questão 3. A convecção é o efeito que explica a transferência de energia por meio de o que nós podemos definir e conceituar como característica do processo de convecção. Lembrando que a convecção vai acontecer entre fluidos. O que são fluidos? Líquidos ou gases, onde eles vão ter diferentes densidades e aí serão formadas correntes de convecção, onde o menos denso sobe e o mais denso desce. Alternativa A.
A mudança de posição e equilíbrio de temperatura através da densidade. B. Do aquecimento sem precisar de estar em contato direto. C. Do contato direto, onde o mais quente esfria e o frio aquece. Ou da transferência de material aquecido diretamente para o outro. Então, vamos analisar item por item. A. Da mudança de posição e equilíbrio de temperatura através da densidade. Resposta correta. Como eu já disse, o que vai ajudar a serem formadas as correntes de convecção é a diferença de densidade entre os líquidos ou gases que vão participar desse processo de transferência de calor. O que vai acontecer? O menos denso sobe e o mais denso desce. Geralmente o menos denso vai ser o mais quente. Então ele vai subir e aí, se ele for resfriado, ele vai descer. É por isso que, como a gente viu nas nossas aulas, que o ar-condicionado eles precisam ficar numa parte mais elevada do cômodo. Por quê? Porque o ar quente vai ficar em cima, ele vai ser resfriado e vai descer, formando as correntes de convecção. Então, a alternativa A é a correta. Mas vamos analisar as outras. Alternativa B, do aquecimento sem precisar de estar em contato direto. Como nós vimos, o único processo de propagação de calor que não precisa do contato direto é radiação. Na convecção eu preciso sim. Então, esse item está incorreto. C, do contato direto, onde o mais quente esfria e o mais frio aquece. Na verdade, esse processo aqui não configura um processo de convecção. Por quê? Porque não fala da densidade e nem fala das correntes de convecção. Então, ele está muito mais próximo de explicar o processo de condução do que do de convecção. E o último, da transferência de material aquecido diretamente um para o outro. Isso também não configura processo de convecção, porque são formadas correntes de convecção baseadas na diferença de densidade dos fluidos. Então, por isso, por causa da palavrinha densidade, a resposta correta vai ser o item A. Perfeito? Agora nós vamos analisar a questão 4. Analise as afirmações a seguir e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas. A. O processo de condução se dá pelo contato direto através da mudança de posição que ocorre pela densidade. Falso. O que nós vimos agora há pouco? Que quando a gente tem uma mudança de posição pela densidade, eu tenho um processo de convecção. Eu até coloquei aqui para vocês, ó, marquei condução de vermelho e coloquei entre parênteses. O correto é convecção. Então, essa afirmação ela não se refere ao processo de condução, mas sim de convecção, que torna o item falso. Segunda afirmação. A irradiação é um processo perigoso, pois pode causar danos e até a morte. Sim, o processo de irradiação ele é muito perigoso, principalmente quando a gente fala da radiação solar, porque a gente não pode tomar sol o dia todo e na hora que a gente quiser e sem a devida proteção. Isso pode causar sérios danos à nossa pele, que é o maior órgão do nosso corpo, e pode causar até a morte, dependendo aí da falta de responsabilidade que o indivíduo tenha quanto a esse tipo de energia. Então, sim, deve-se ter todo cuidado quando o assunto é radiação solar e outras formas de radiação, porque realmente pode trazer danos irreversíveis, em muitos dos casos, para o indivíduo e até a morte, certo? C. A irradiação não precisa de contato direto para ocorrer a transferência de energia, no caso, o calor. Sim, a irradiação não precisa do contato direto. É por isso que a gente consegue se aquecer quando a gente chega perto de uma lareira, a gente não precisa pular dentro da lareira. A gente consegue ser aquecido pela radiação solar sem precisar estar muito perto do sol, que também seria impossível e seria inviável. Então, a irradiação, sim, não precisa do contato direto. Item D, a convecção ocorre entre líquidos e gases. E aí eu coloquei entre parênteses fluidos, porque vocês não podem esquecer que quando eu falo fluidos, eu estou incluindo líquidos e gases. E essa afirmação é verdadeiríssima, é bem curta, mas traz uma informação verídica sobre a convecção
térmica. E na questão 5, a ideia era que vocês trouxessem um mapa mental com as características e os tipos de propagação de calor, que, como vocês sabem, é a condução, convecção e irradiação. O que vocês deveriam apresentar nesse gráfico? As características básicas de cada processo e exemplos básicos, principalmente exemplos do cotidiano de vocês. Então, como vocês sabem, quando o assunto é mapa mental, eu não coloco o gabarito, não coloco aqui um exemplo, porque a resposta é pessoal. Eu estou sempre dando a devolutiva de vocês no Google Classroom. E eu espero que vocês tenham feito esse mapa mental com muito carinho, sempre muito colorido. Vocês poderiam colocar desenhos que representassem os processos de propagação de calor. E como sempre, vocês sempre me trazem mapas mentais muito ricos e muito coloridos. Então isso é muito bom, mostra que o estudo orientado está fazendo muita diferença na vida de vocês. Certinho? Então eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar durante a semana ou levar as dúvidas para o nosso momento pelo Google Meet. Bons estudos e até a próxima!